sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente os teus pés eu preciso estar. Pode aumentar mais E o quando ambiente. o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos, sempre muito bom meditarmos na Palavra de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, está atento às nossas orações, às nossas necessidades, está nos conduzindo, está nos acompanhando, nos livrando de muitos males que nós nem mesmo, muitos deles nós nem ficamos sabendo, mas o que nós temos certeza é que Deus está conosco. Deus está com você, com a sua família, te fortalecendo, te concedendo sabedoria, discernimento, para que a cada dia você cresça em conhecimento, para que você de fato conheça mais do Senhor e permita que o Espírito Santo fale de uma maneira muito íntima, muito especial com você, a sua mente, ao seu coração, que sonde os seus sentimentos, as suas emoções, para conduzir aquilo que é da sua necessidade íntima diante do trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa mediar as nossas orações junto a Deus o Pai e assim nós recebermos aquilo que nos é necessário todos os dias. É dessa maneira que Deus cuida de nós. E por isso, neste momento, nós podemos entrar num processo de desaceleração. Estamos chegando ao final de semana e os nossos finais de semana cada vez estão mais reclusos com essa questão do lockdown. Cada vez nós estamos mais trancados. A expressão lockdown em inglês é uma expressão muito interessante, porque literalmente quer dizer confinado, né? Se fosse dividir as palavras ali, lockdown é trancado embaixo, né? Que é, mas a expressão em si quer dizer confinado. A ideia é de alguém fechando uma porta e trancando embaixo com um cadeado. Por isso, a junção dessas palavras, lockdown, trancado embaixo, uma porta de um estabelecimento que baixou e foi trancado embaixo. Mas, usando da expressão do confinado, nós temos que tomar cuidado aos nossos finais de semana, porque sabemos que confinados têm tendência a engordar com maior facilidade. Então, vamos tomar bastante cuidado com essa questão do confinamento, porque estar em casa é um desafio muito grande e nós temos que aprender a lidar com essa questão de não sair de casa, e lidar com a ansiedade, e lidar com o peso das emoções, com as armadilhas da mente, que é isso que nós vamos tratar hoje. As questões das armadilhas da mente e como essas armadilhas nos pegam, nos atrapalham todos os dias, como que Satanás, que é o adversário de Deus, a palavra Satanás em hebraico quer dizer isso, o adversário, como o adversário de Deus utiliza das nossas questões comuns do dia a dia, questões simples, para que nós mesmos caiamos nas armadilhas das coisas mais simples do nosso cotidiano, naquilo que nos é apresentado de questões comuns do nosso dia a dia e de repente se transformam num grande
transtorno, numa grande tempestade. Como que nós vamos lidar com essa questão? Nós vamos ter como base o texto de Efésios, Paulo escrevendo a igreja de Éfeso. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante, depois que ele faz todas as recomendações à estrutura familiar, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fala a respeito da relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, e dos pais ele divide, né? É interessante porque no texto aqui na língua portuguesa não aparece, mas no texto grego isso fica muito bem claro. O apóstolo Paulo ele divide a questão do pai e da mãe, porque nós temos um problema na língua portuguesa com essa questão da tradução. Como que você fala quando você quer se referir a pai e mãe? Como que você fala isso de uma maneira geral? Né? Você se refere ao pai e mãe como pais, aos pais. Eu vou falar aos pais, eu vou falar tanto ao pai quanto à mãe. Agora, se eu quiser falar só aos homens no plural, como que eu vou falar? Né? Aos pais. Eu vou usar a mesma palavra. E é esta a dificuldade da tradução nesse texto. No grego nós temos palavras diferentes para se referir a pai e mãe e para se referir só ao pai no plural. E é usando desse conhecimento que o apóstolo Paulo, escrevendo em grego, ele tinha um grego muito erudito, um grego muito formal, e ele utiliza desse recurso para dividir o texto, falando da relação dos filhos com os pais, dos pais, pai e mãe, com os filhos, e dos pais, somente os pais, homens, né, com os seus filhos, e também as mães com os seus filhos. Depois que ele dá toda esta orientação, onde no versículo 1 do capítulo 6 ele começa falando: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo ao Senhor. Ele está falando ao pai e à mãe. No texto grego, ele utiliza uma palavra se referindo ao pai e à mãe. Quando ele chega no versículo 4, ele fala: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está tratando de duas questões aqui. Primeiro, no versículo 4, ele está tratando somente dos pais homens, no plural. Pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e a admoestação, a educação, a orientação do Senhor. Ele está chamando a atenção dos pais, homens, para que assumam a sua missão de sacerdote dentro do lar, para que deem um bom exemplo, tomem cuidado com o seu comportamento e exerçam o seu papel de pai, não passando toda a responsabilidade para a mulher, para as mães. O casal, é claro, que tem a responsabilidade do lar em conjunto, mas o pai, a figura masculina, tem uma grande responsabilidade e não pode a todo momento ficar passando essa responsabilidade para a mãe, como é muito comum nós observarmos. Quando o filho vem falar com o pai a respeito de algo, né, que alguma orientação ou algum desejo desse filho, né, o pai, ao invés de se posicionar como pai, como sacerdote do lar, como orientador do seu filho, né, como aquele que vai disciplinar e aquele que vai orientar dentro da instrução da palavra de Deus, ele dá uma resposta simples, ele foge da responsabilidade e dá uma resposta simples. Vai falar com a sua mãe. Normalmente, muitos pais fazem isso. Vai falar com a sua mãe, passa a responsabilidade para ela. Daí, quando chega na mãe, a mãe, né, ela para diante da questão e ela fala assim: já falou com seu pai? E a criança fica sem saber o que fazer.
qual é a decisão a ser tomada, o que, que ela pode, o que, que ela não pode, quais são os limites, quais são os moldes de educação. É disto que o apóstolo Paulo está tratando, e daí quando ele chega no versículo 10, ele fala: quanto ao mais, quando a função do pai for corrigida em casa, a função da mãe for corrigida em casa, e que os pais, se posicionando, conseguirem educar e orientar os seus filhos, e os filhos compreenderem o seu papel dentro do lar, né, daí sim, quando isso estiver harmonizado, no versículo 10 ele fala assim, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer firme contra as armadilhas do diabo. Esta outra expressão que o apóstolo Paulo usa, o diabo, e eu já expliquei algumas vezes aqui, Satanás é um termo hebraico, quer dizer adversário, diabo é um termo grego, que quer dizer divisor, aquele que divide. E todo aquele que traz divisão, né, ele é um diabo naquela circunstância, naquela situação. Porque a divisão, ela fragmenta a família, ela fragmenta a ideia, ela fragmenta o pensamento, e todo ser humano fragmentado se torna mais fraco. É esta a chamada do apóstolo Paulo quando ele fala: cuidado com as armadilhas, porque as armadilhas dividem, as armadilhas fragmentam, as armadilhas tornam a pessoa mais fraca. As armadilhas, elas colocam pessoas que se amam umas contra as outras. Então tomem muito cuidado com as armadilhas, especialmente neste momento em que os relacionamentos estão mais próximos, estão mais evidentes, estão mais constantes. Com a questão da pandemia, as pessoas, as famílias estão interagindo mais e nem sempre estão interagindo com sabedoria para aproveitar o melhor dessa relação, porque não ficam atentos às armadilhas da mente e às armadilhas provocadas pelas questões simples dentro do lar. E aí acontece, né, de pais brigando com filhos porque o filho comeu o último potinho de gelatina da geladeira, né? E aí se perde o bom senso de que o que é prioridade, o que é de fato o bom relacionamento, quanto vale o ferir do sentimento em relação a um potinho de gelatina, mesmo que ele fosse o último da geladeira, mas quanto vale, né, a tensão, a ansiedade, o grito, a voz, a chateação, né? Por que que as pessoas acabam caindo nessas coisas simples, essas armadilhas do cotidiano, né? Porque não param para pensar de uma maneira racional. E a mente humana, infelizmente, nos conduz muitas vezes à irracionalidade. Como um exemplo que é muito comum de irracionalidade humana é medo de barata. Né? Medo de barata é uma questão de irracionalidade humana. Barata é um inseto que não pica, ninguém nunca morreu por uma picada de barata. Ninguém, né, nunca perdeu uma perna, um braço porque foi atacado por uma barata, mas ele tem um trauma, ele tem, né, uma relação de
aversão àquele inseto tão grande que muitas vezes, quando ele vê o inseto, ele não consegue nem chegar perto do inseto para matá-lo ou pelo menos expulsá-lo daquele ambiente, porque ele fica travado na irracionalidade do seu pânico. Assim também, né, são as pessoas com relação umas às outras nas suas emocionalidades, nas suas questões sentimentais, né, no seu relacionamento próximo. As pessoas muitas vezes tomam posturas irracionais e trazem discussões grandes em armadilhas de coisas muito pequenas, por um alimento, por uma posição na mesa que não foi adequada, um sentou na cadeira do outro, por um programa na televisão que um queria assistir, o outro não quer assistir. Então, coisas muito pequenas do nosso dia a dia tomam dimensões muito grandes pela questão da irracionalidade. Até a própria posição da sala de estar no mundo moderno, ela mudou, né, a posição em relação à sala de estar mais antiga, por causa da irracionalidade, ou por causa do princípio de não se observar aquilo que é prioridade dentro do lar. Se você pensar, aqueles que conheceram a vida antes da tecnologia, né, são poucos, mas tem aqueles que conheceram a vida antes da tecnologia, antes da televisão, antes do celular, né? Muitos cresceram sem ter uma televisão em casa. Como era a sala dessas pessoas? Eram poltronas direcionadas uma de frente para as outras, porque se valorizava o diálogo, a conversa. As pessoas gostavam de conversar olhando umas para as outras, prestando atenção, oferecendo atenção de qualidade para o outro. Quando chegou a televisão e começou a se desenvolver a tecnologia, né, as poltronas já não eram de frentes uma para a outra, elas se direcionam agora para o aparelho, para o televisor. Por quê? Porque agora, irracionalmente, você tem um equipamento eletrônico que passou a ser mais importante do que o seu vínculo emocional com o ser humano, mesmo sendo um ser humano que você ama e que está dentro do seu lar, dentro da sua casa. E depois, este objeto, né, frio, inanimado, ele passou a ter uma importância tão grande que você começou a pedir para os outros fazerem silêncio para você ouvir o que ele estava falando. Então, a irracionalidade vai tomando conta da situação onde a voz de quem você não conhece, de quem você não tem intimidade, de que você vê através de um equipamento frio, de uma tela, né, uma projeção de uma imagem, né, é mais importante do que a pessoa que está ao seu lado, do que o filho que necessita de atenção, do que a mulher que precisa de carinho, do que o marido que precisa dar atenção para o filho, receber a atenção do filho e ter a atenção da mulher. A família passou a ficar em segundo plano. Então, cada vez mais a tecnologia foi tomando conta, foi tomando espaço. E as armadilhas foram crescendo e foram ficando cada vez mais eficazes, mais simples, né, e mais fáceis de ser usadas, né? Hoje mesmo eu ouvi uma história que eu já conhecia, mas como eu ouvi me voltou à mente, exemplificando essa questão da armadilha, que é uma história muito real, no dia a dia, na simplicidade de como a nossa mente nos prega peça através das armadilhas cotidianas. É a história de dois vizinhos em que uma família criava cavalos e a outra família, a família do vizinho, né, trabalhava ali na lavoura, tinha uma parte ali da agricultura dentro do seu espaço.
né? Então, de um lado eram aras, do outro lado era uma fazenda de agricultura. Mas tinha um cavalo que vira e mexe, ele insistia em fugir e ir para a lavoura do outro. E ali ele comia o milho, ele comia a plantação que tinha ali, e o vizinho ficava muito bravo com ele. Até que o dono desse cavalo, né, foi, né, e amarrou o cavalo firme ali no pasto para que esse cavalo não invadisse mais o terreno do vizinho. O vizinho agradeceu, ele falou, olha, pode ficar tranquilo que eu não vou soltar mais esse cavalo, ele não vai incomodar você. E aí, o que Satanás fez? O adversário, aquele que gosta da divisão, aquele que gosta da briga, o que ele fez? Ele viu aquele cavalo amarrado, viu que os vizinhos estavam em harmonia, as famílias estavam se dando bem. Ao final da tarde, um fazia um bolo de fubá, o outro fazia um chá, e elas se reuniam, conversavam. Até que o diabo foi lá e soltou o cavalo. Soltou o cavalo e o cavalo foi, como era de costume dele, e invadiu a plantação do vizinho. E comeu milho, e comeu abóbora, e comeu a manga, e comeu o que tinha ali. E o vizinho ficou extremamente irritado, ficou fora de si, entrou na sua casa, pegou a arma e matou o cavalo. Esse cavalo nunca mais vai voltar aqui. Só que era um cavalo que tinha um valor emocional, sentimental muito grande para o outro vizinho. E o vizinho bravo, chateado porque o outro matou o cavalo dele, foi à casa dele também, pegou uma arma e matou o vizinho. E a mulher do vizinho, vendo aquela cena, não permitiu nem que o outro fosse embora, já pegou a arma do marido e matou o outro vizinho. E aí, uma pessoa chega, fala, mas olha o que vocês estão fazendo, vocês vão se degladiar, vão acabar com a família, agora só sobraram os filhos, como é que vai ficar isso daqui? E eles olham para o lado e percebem que tem uma figura ali no canto, que é a figura do diabo, que soltou o cavalo. Daí a pessoa que tinha sensibilidade espiritual, ele olha para aquele canto, ele vê o diabo e percebe que ele está com um sorriso nos lábios porque tudo deu errado, porque ele conseguiu o objetivo, ele conseguiu colocar um contra o outro, ele conseguiu fazer com que um matasse o outro. E a pessoa com essa sensibilidade espiritual olha para o diabo e fala, você viu o que você fez? Olha o que você aprontou. E ele, com um sorriso nos lábios, ele responde, mas eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. É assim que o diabo trabalha. É assim que a nossa mente trabalha, potencializando coisas pequenas. O que, de fato, tem mais valor para você? A única coisa que ele fez foi soltar o cavalo. Ele não mandou o vizinho matar o outro, ele não mandou um se vingar do outro, ele não fez nada, ele não provocou mais, ele fez uma coisa simples, soltou o cavalo. O restante foi tudo consequência de irracionalidade e armadilhas da própria mente humana. Nós também, muitas vezes, soltamos as rédeas dos nossos cavalos emocionais e saímos dando coice por aí, para todos os lados. E matamos muitas pessoas, mesmo que não usamos armas de fogo ou armas brancas, como são chamadas, mas nós muitas vezes atingimos muitas pessoas através de um tom de voz, através de uma palavra atravessada, através de uma grosseria, através de um gesto. Quantas pessoas nós acabamos matando, né, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua estrutura psicológica, no seu ânimo, na sua esperança, na sua perspectiva de vida, nos seus planos, nos seus projetos. Quantos pais já mataram os seus filhos quando chegaram para os filhos e falam assim, olha filho, né, para que você está fazendo isso aí? Né? Isso aí não vai dar em nada, isso daí não serve para nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum com isso daí.
E se o filho não for uma pessoa equilibrada, centrada, mais racional, que consiga manter a sua fé e a sua esperança, ele desiste. E o pai, e muitas vezes até a mãe, começa a falar, não, esse daí é um preguiçoso, esse daí não vai dar para nada, esse daí não serve para nada. E a pessoa, o filho que está recebendo aquela palavra, ele começa a absorver aquela informação e cair na armadilha da mente como se aquilo fosse verdade. E assumindo esta verdade, ele começa a se conformar com aquilo que está sendo falado para ele. E à medida que ele vai se conformando, a situação vai piorando, porque vem o outro e fala assim, eu não falei que ele era assim? Né? Olha, e ele é realmente assim. Mas ele não é assim por vontade própria, ele é assim de tanto ouvir. É uma resposta emocional da estrutura psicológica dele que foi abalada por aquele que o matou, pela voz, pelo trato, pela grosseria, pela desesperança. É por isso que a palavra de Deus ela fala para a gente, a vida e a morte estão no poder da língua. Saiba usar bem. Traga para a racionalidade. Agora há pouco estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, ela falou, pastor, o senhor me desculpe, mas eu não consigo responder imediatamente. E eu respondi para ela, depois de algum tempo eu respondi para ela, falei, que bom que você não consegue responder imediatamente, porque o WhatsApp não se responde imediatamente. Você tem que ter tempo para absorver a informação, pensar na resposta. Porque muitas respostas são atravessadas e inadequadas, porque quem recebeu não parou nem para ler o que recebeu por inteiro. Ele leu a primeira frase e já respondeu, porque ele deduziu o restante. Né? Armadilhas da mente. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo coloca aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as armadilhas do diabo. O diabo não faz coisas grandes. Ele não precisa fazer coisa grande, porque o próprio ser humano se destrói no seu relacionamento. Ele apenas solta o cavalo. Solta o cavalo da nossa agressividade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso preconceito, do nosso trato. E o restante nós fazemos a nós mesmos. O que você precisa colocar diante de Deus para permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente? Coloque agora diante de Deus. Enquanto nós ouvimos uma canção, deixe Deus trabalhar na sua mente, no seu coração, e seja transformado pelo Espírito Santo, pela renovação da mente em Cristo Jesus. Vem me esconder, Senhor, se o trovão eu nascer erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, pelo privilégio que temos de descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos purifique e nos livre das armadilhas da nossa própria mente. Que nós tenhamos sabedoria, discernimento e direção espiritual para agir com direção segundo os teus propósitos sobre nossas vidas. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanhou neste momento, aqueles que verão essa mensagem posteriormente pelo Facebook, que o Senhor esteja com cada um, com cada família por eles representadas, e que todos desfrutem da tua presença, do teu amor, da tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Tenham um excelente final de semana, descansem nos braços de Deus e cuidado com as armadilhas que a vida nos prepara. Coisas pequenas podem nos levar a grandes desastres, mas o amor de Deus é infinitamente maior para abranger aquilo que você precisa. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.